mas parece que ele caiu naquela armadilha de querer pertencer a um padrão que não é um padrão feito ou pensado pra ele, com as ascendências dele, e não honra quem ele é. Então, geralmente, quando eu vejo um cara que ele tem muita cirurgia plástica, especialmente nos aplicativos, ou que o cara vai muito pra academia e é muito vidrado nisso, já não é meu tipo de pessoa. Há uma razão pra eu não ir mais ao cinema. Eu acho que você passar durante 20 minutos de propaganda pra você assistir um filme que você paga muito caro pra ver, com uma pipoca que é cara, com comida que você tem que contrabandear pra dentro da sala do cinema, não é uma experiência confortável. Eu prefiro muito mais esperar sair em torrent pra baixar, piratear mesmo. Eu sou esse cara de pau. Eu não acho que vale a pena apoiar o cinema do jeito que a gente conhece o cinema. É muito comercial, é feito pra gente basicamente procurando entretenimento vazio e lazer, o que não tem nada de errado, mas como arte, eu não apoio o cinema blockbuster popular comum. Porém, eu sou muito fã de algumas franquias e uma delas é Mortal Kombat, e eu tava muito animado pra esse segundo filme. Eu não levo a sério, é só um filme de fantasia, e quando eu vejo um filme de fantasia, tudo que eu quero é esquecer dos meus problemas, esquecer boleto, esquecer que eu sou um cara sozinho na vida, esquecer tudo que tá de errado pra durante 2 horas, 1h30, eu simplesmente existir em outro mundo. É literalmente pagar pra dissociar quem eu sou de quem eu sou. Eu fui ver, então, Mortal Kombat 2. Obviamente o filme é ruim. Ele é só um monte de batalhas muito mal coreografadas, por sinal, um monte de computação gráfica, mas eu já estava esperando por isso quando eu decidi gastar o meu dinheiro. Me arrependo. Mas uma coisa que me incomodou muito durante o filme e ficou me tirando da experiência de que é uma fantasia, de que eu devia me jogar na experiência e viajar com o que o filme estava apresentando, era o ator que faz o personagem Liu Kang, que é um dos meus personagens favoritos, obviamente, e apesar do Karl Urban ser o Johnny Cage dessa vez, o cara que tá, chamando toda a atenção das pessoas, porque o cara é muito carismático, é o protagonista, eu fiquei extremamente chocado com o rosto do ator que faz o Liu Kang. Então, depois que eu assisti o filme, eu não conseguia parar de pensar o que é que me incomodava tanto nele. Eu tenho um olhar muito clínico, na verdade, não é nem crítico, de encontrar pessoas, no rosto delas, pessoas que fizeram cirurgias plásticas ou qualquer tipo de mudança que altera a proporção, que poderia parecer mais natural, até mesmo e principalmente quando ela é imperfeita. E quando eu tava vendo esse filme, tinha algo no rosto desse cara, no queixo dele, no nariz dele, na boca dele, no olhar dele, que não parecia natural, e toda vez que eu olhava para aquele personagem que deveria ser um guerreiro asiático, fantástico, que não se importa com a aparência, que só tá metendo a porrada nas pessoas para poder salvar o mundo, ou melhor, o universo, vários mundos, eu era lembrado de que é um ator. Eu não posso dizer que ele é inseguro vaidoso porque eu não conheço, mas é padrão de pessoas que fazem cirurgias plásticas não melhorar a aparência. Quem faz tentando melhorar, geralmente faz o tipo de cirurgia que você mal percebe, porque fica muito bem colocado, fica muito bem feito, amplia os detalhes que a pessoa tem, ou às vezes diminui ou deixa um pouco mais simétrico, tipo eu com meu nariz. Eu vou fazer o nariz um dia porque eu tenho que fazer operação de septo e você vê que ele é bem torto. É uma coisa muito pequena, muito estúpida, mas é uma coisa que me incomoda, então já vou aproveitar para simplesmente pegar um pouquinho e no futuro, quando meu olhar estiver bem caidinho, cheio de pele sobrando, eu pretendo fazer blefaroplastia para poder tirar um pouquinho da pele, mas só quando eu realmente precisar, para envelhecer com naturalidade, mas no meu melhor para minha idade, não para tentar parecer mais novo ou parecer diferente do que eu sou, até porque eu acho que seria um grande choque de identidade. Então a gente volta pro problema, em que alguém que está tentando modificar o rosto tem um problema de identidade e segurança muito grande, especialmente quando você trabalha com cinema, e aí que eu acho perigoso, porque você está exposto, seu rosto está exposto para qualquer pessoa ver, e mais do que isso, você acaba sendo uma referência para muitas pessoas que podem, sem saber que você tem cirurgia plástica no rosto, ter uma ideia distorcida de como aquela pessoa que te representa, seja sua raça, ou sua nacionalidade, ou seu tipo, aquela pessoa começa a perceber que aquela representação é a representação certa, por ser a mais popular, por ser a apresentação que está no cinema, ganhando milhões e a atenção do mundo, e começa a achar que tem algo consigo, algo errado consigo, e começa a querer buscar por cirurgias e tentativas de mudar quem ela é, não melhorar, ou consertar uma coisa ou outra que ela se incomoda porque ela se incomoda, mas ela tenta mudar para poder agradar, pertencer a um padrão. E olhando esse ator, eu fiquei muito, muito, muito triste depois que eu fiquei... Assim, cada um faz o que quer. E não acho justo estar focando somente nele, quando todas as pessoas que eu conheço que estão fazendo cirurgia plástica, elas geralmente exageram muito na mão e ficam dependentes disso. Mesmo quem não faz cirurgia plástica com faca e bisturi, tá fazendo enchimento, tá fazendo harmonização facial, coisas que eu considero que nem sempre ficam legais, porque a pessoa já era atraente, bonita do jeito que ela era, porque ela era pelo menos proporcional. Eu não quero estar envergonhando essa pessoa, mas
foi uma experiência que eu acho que vai contra o que um ator buscando esse tipo de cirurgia talvez queira causar, que é impressionar positivamente. Eu fui puxado pra fora da fantasia o tempo todo porque aquele guerreiro asiático, fantástico, que mete a porrada em todo mundo, que é basicamente a encarnação dos deuses do fogo, do dragão, aquele cara tava com esse rosto. Era um rosto fake. Ele não era o único com cirurgias plásticas. Como eu falei, tem outros atores, inclusive nesse mesmo filme, que estão cheios de cirurgia plástica e harmonização facial. Mas tinha algo nesse personagem, que é justamente o personagem que eu mais gosto, que me incomodou muito seriamente. Esse rosto de Michael Jackson. Quando você tem um nariz muito largo e você tenta fazer qualquer tipo de diminuição na rinoplastia, especialmente quando você tenta levantar o nariz, o que acontece é que quando o nariz é largo, né, para cá, o que geralmente é comum em pessoas que são pretas ou que têm ascendências asiáticas, elas têm narizes mais largos, é mais comum as pessoas tentarem puxar e diminuir essa parte do nariz, só que essa parte daqui geralmente fica bem larga e exposta, então você sempre parece um Peppa Pig, sempre parece um porquinho, assim. Foi o que aconteceu com o Michael Jackson. E esse cara passou pelo mesmo processo. Ao mesmo tempo, eu entendo que é uma coisa pessoal, mas parece que ele caiu naquela armadilha de querer pertencer a um padrão que não é um padrão feito ou pensado para ele, com as ascendências dele, com as origens dele, e não honra quem ele é, o passado genético que ele tem. Que não tem nada de errado em ter o nariz mais grosso, não tem nada de errado em ter um olho mais puxado, não tem nada de errado, pelo contrário, eu acho extremamente bonito. Traços étnicos de qualquer etnia, sabe? É um rosto único para aquela pessoa dentro daquela etnia, e quando você coloca ela do lado de qualquer outra pessoa, especialmente dentro do padrão, ela se destaca por ser bela por quem ela é. Na verdade, eu nem gosto de usar a palavra bela, eu digo no aspecto em que a pessoa parece interessante, mais do que simplesmente bonita. Só que esse cara, tentando ser bonito, ele deixou de ser interessante e transformou o personagem em um boneco, na real. Só que não no melhor sentido. A gente tem uma imagem do que aconteceu com o Zac Efron, por exemplo. Ele também, tem todo esse lado étnico dele, de ser um cara branco, caucasiano, com traços finos. Você vê que o nariz dele é fino aqui, umas sobrancelhas bem juntas, um olho bem apertadinho, o espaço entre a sobrancelha e o olho dele bem pequeno, orelhas pontudas. E aí ele fez um monte de procedimentos no rosto, especialmente quando você faz muito filler e começa a derreter no teu rosto, porque o filler, que são os preenchimentos, eles não ficam no lugar, né? Especialmente botox também, outras coisas que você tenta manter os músculos parados. Uma vez que você para os músculos e enche de filler, esses fillers começam a cair com o tempo, e como os músculos não estão sendo usados por causa do botox, né, o que você não usa, você perde, é basicamente a regra do corpo, o músculo não consegue segurar os fillers no lugar. Então todo o rosto começa a ter essa queda. Então, para poder evitar essa queda, o que eles fazem? Coloca mais. E colocando mais, a pessoa fica com essa aparência inchada. Ou seja, ele perdeu toda a aparência étnica dele, toda a aparência genética dele, que o tornava uma pessoa que eu não acho ele atraente, mas dá pra ver que ele era um cara atraente. Todo mundo amava Zac Efron e tudo mais. Agora, pode ser sim que as pessoas achem o Zac Efron atraente mesmo desse jeito. Mas quando eu olho pra essa pessoa, não é sobre ser atraente ou não atraente, é sobre parecer ou não parecer sintético, fake. Parece que a pessoa está usando uma máscara. Não parece que ela é uma pessoa de verdade mais. Além de toda a questão da expressão facial enquanto ator, que se perde com isso. Tudo bem, voltando pro Ludlin, que é esse ator, eu fiquei chocado quando eu vi, porque toda hora eu era puxado daquela fantasia absurda que eu tava tendo que toda hora me dizer, cara, você gastou seu dinheiro, entra nessa fantasia, aproveita enquanto tem, porque vai acabar. E toda hora que esse cara aparecia na tela, eu não conseguia. Eu me sentia usado. Nunca vou no cinema por essa razão. Eu sei que é só mais um artifício para tirar dinheiro do meu bolso, colocar no bolso de alguém muito mais rico do que eu, que não se importa nem um pouco com ninguém, muito menos com esses atores aqui, ou com os escritores, ou com qualquer parte da equipe. E toda hora que eu olhava pra cara desse homem, eu pensava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu quis ir embora muitas vezes, mas eu já tinha gastado uma grana pra estar ali. Eu falei, quer saber? Não, eu vou ficar. E aí, fui querer entender o que leva uma pessoa a querer fazer isso com o próprio rosto. Ele era perfeito do jeito que ele era. E eu volto a dizer, não é sobre ser bonito ou não bonito. Ele era normal, parecia natural, parecia humano de verdade. Agora ele parece alguém que foi mexido na faca. É impossível desver esse tipo de coisa. O queixo dele, a mandíbula dele, esses preenchimentos, essa harmonização facial, isso é tão triste. É tão triste.
ver as pessoas passando por isso. Antes, as mulheres passavam por isso desde o início das cirurgias plásticas. A gente sabe, médicos que se aproveitam das obrigações que a mulher tem na sociedade de parecer bonita e, em vez de travar a cliente que está querendo ser mais bonita porque ela olha para ela no espelho, ela não se vê como a gente a vê, seja positiva ou negativamente, ela se vê do jeito que ela enxerga e ela quer que o rosto dela se enquadre ao que ela imagina. E médicos se aproveitaram disso para poder cobrar milhares, centenas de reais ou dólares, seja lá onde você mora, para poder fazer o que a pessoa quer no rosto dela, mesmo quando isso ultrapassa o limite do que parece ou não saudável dentro da disformia de identidade. Já para de ser uma coisa sobre ser esteticamente agradável ou bonita ou feio e passa a ser uma questão de identidade. Você começa a alimentar um problema de distorção do que a pessoa enxerga no espelho sem nenhuma ética médica, só pra fazer dinheiro. E é o que causa esse tipo de situação. O nariz dele, é uma negação completa a quem ele é, tentando se encaixar num padrão, que é o padrão de Hollywood. A gente sabe muito bem. Que é o padrão do branco. Que é o padrão dessa ideia de branco perfeito que foi vendida até mesmo para as pessoas brancas de maneira geral. E não tem como a gente falar de etnicidade, sei lá. Durante a edição desse vídeo eu percebi que eu estava usando as palavras etnia e etnicidade de maneira mesclada, mas eu queria dizer que há uma diferença em como essas palavras são tratadas na nossa língua e que, apesar desse ser um canal mais opinativo em que eu publico conteúdos sem pesquisar muito sobre as coisas, apenas o que eu acho, eu quero falar as coisas certas, que você saiba o que é certo de se falar e como pensar, simplesmente para você ter vocabulário. Etnia é um grupo de humanos com uma origem comum. Geralmente a gente vê isso na língua, na linguagem e na cultura que essas pessoas compartilham quando nascem num lugar, por exemplo. Já a etnicidade é um sentimento de pertencer a alguma cultura de algum povo. Pode ser aquele que você nasceu ou não, mas quase sempre é uma herança da etnia. Já a raça é um termo polêmico porque foi uma tentativa de categorização biológica, técnica, científica para diferenciar traços físicos como cor e outros aspectos entre umas pessoas e outras, quando na verdade todo mundo pertence à raça humana, à espécie humana, e hoje em dia a raça é usado de maneira burocrática e superficial simplesmente para diferenciar a cor de um indivíduo, nem sempre levando a etnia ou etnicidade em consideração. Com isso em mente, a gente pode continuar. Quando a gente fala de aparência, estética e identidade, porque tudo isso está conectado, querendo ou não. Não é que uma seja melhor, a outra seja pior. É que quando a gente fala da nossa própria identidade, a gente tem que levar em consideração de onde a gente veio e o que a gente carrega no sangue. Não é algo que nos torna melhores ou piores, como eu falei, mas nos torna únicos dentro da nossa história, mesmo que nós não tenhamos uma ligação direta com a nossa cultura. Eu sou filho de preta com branco, um alemão com uma angolana. Meu cabelo é super cacheado, você não vê ele hoje em dia porque eu tirei meu cabelo, é uma coisa que dá muito trabalho de manter, especialmente sendo cacheado, mas eu tive durante uma época, eu vou colocar uma foto aqui pra você ver. Meu nariz, ele tem a mistura do preto com branco também, do angolano com o europeu germânico. Meus traços de rosto, essas maçãs do rosto, são pretas, elas vêm da minha mãe, sabe? Esses lábios, mais ou menos, a parte de cima é mais do meu pai, que eu não conheço, é longa história, mas eu sei quem é. E a minha boca também, sabe, meus lábios mais carnudos. Eu tenho no meu sangue, mesmo que não tenha uma ligação cultural, uma carga étnica muito grande que eu respeito e admiro e demorei anos para aceitá-la, tanto pro lado branco quanto pro lado preto. O fato de essas coisas se misturarem formam a minha identidade. A maioria das pessoas que se envolvem comigo não se envolvem comigo por causa da minha beleza, porque eu não sou bonito, eu não me acho, pelo menos. Sempre vai ter alguém que acha, mas eu não me acho padrão, um padrão de beleza considerável. Eu sou um padrão branco de pessoa, é outro tipo de categorização social que me oferece uma série de privilégios, sim, especialmente por causa dos olhos verdes e da pele branca e dos cabelos loiros quando eu tenho, mas não me torna exatamente uma pessoa esteticamente perfeita e agradável. Meu dente era muito torto no passado, eu corrigi, mas porque a minha mordedura estava completamente errada, estava me causando bruxismo, eu tive que acertar, acabou que melhorou muito minha aparência e tudo mais, e minha autoestima também, mas eu já tinha aceitado que ia ficar com o dente torto, eu já tinha aceitado que eu ia ficar com o nariz torto, porque eu demorei para entender que as pessoas que se envolvem comigo, como eu estava falando, não se envolvem porque eu sou bonitinho. Elas se envolvem porque eu sou extremamente interessante. Eu sou um cara que lê, que escreve, um cara que tá aqui na internet dando opinião pras pessoas. E eu tenho um comportamento, um jeito de me vestir, os tipos de coisas que eu faço, os tipos de lugares que eu vou, os tipos de música que eu ouço, que são tão únicos e diferentes que as pessoas ficam curiosas pra saber quem eu sou. Então não é sobre ser atraente no meu caso, é sobre ser interessante. Claro que ser higiênico, tá limpinho, com tudo em dia. As pessoas vão olhar e vão dizer, nossa,
que gostosinho, especialmente pelado. Mas eu tenho certeza que se eu fosse um pouco mais gordo, ou se eu fosse de outra cor, eu teria essa mesma personalidade. Talvez uma identidade diferente pelo que eu percebo ou como as pessoas me tratam. Mas eu acho que eu continuaria sendo eu, do jeito que eu sou, e consequentemente eu estaria me envolvendo com o mesmo tipo de pessoa que eu me envolvo hoje, que são pessoas que não estão ligadas na minha aparência. Até porque acordar do meu lado não é mole, né? Depois de uma noite em que eu tô lá todo bonito, arrumado, todo estiloso, no dia seguinte você acorda com um cara com pijama todo rasgado, tipo, bafo de manhã, todo mundo tem bafo de manhã. Então, tipo, não é uma coisa saudável de se manter, então não é o tipo de promessa que eu faço quando eu me envolvo com alguém, e eu prefiro me envolver com pessoas que não são vaidosas, tanto que todos os homens com quais eu me envolvo, sexualmente falando, de atração sexual, de sentir tesão em alguém, se eu vejo que o cara tem filler na boca, se o cara fez harmonização facial, eu não me envolvo, porque eu já acho que, ou o cara é extremamente vaidoso, ele acaba sendo um pouco fora do que eu espero, de estar me envolvendo com alguém, porque se ele é vaidoso com ele, se ele for, sei lá, tiver comportamentos narcisistas, porque dizer que alguém é narcisista, só um psiquiatra pode falar depois de muitas e muitas consultas. Mas com traços de narcisismo no aspecto de que ele se acha mais bonito ou quer ser o mais bonito de todos, eu não quero me envolver com esse tipo de pessoa, porque eu sei que o julgamento que ele faz pra ele mesmo, no sentido de querer melhorar a própria aparência, ele vai acabar fazendo em mim, e no momento em que eu não atender aos quesitos dele, ele vai me chutar pra fora do relacionamento. E tem outro lado também, que se a pessoa é muito insegura, ela faz cirurgias plásticas ou melhorias plásticas por conta da insegurança, não porque ela quer alcançar alguma coisa bem específica a ela, essa insegurança também acaba respingando em mim. Eu vou acabar me tornando o cerne do problema toda vez que a gente sair, por exemplo, e alguém demonstrar interesse em mim numa música que eu tô ouvindo, numa roupa que eu tô vestindo, e isso virá uma questão de ciúme, de briga, porque a insegurança do cara vai fazer com que ele desconfie de mim o tempo todo, sabe? Isso aconteceu já no meu passado. Então eu prefiro lidar com gente saudável na maior parte do tempo, e gente saudável pra mim não tá ligando pra aparência ao ponto de se cortar na faca desse jeito. Eu não me acho mais virtuoso porque eu só vou fazer minha cirurgia do nariz, se eu fizer, quando eu resolver, sei lá, acertar a minha carninha daqui, ou quando o meu olho estiver caindo e eu não conseguir mais abrir. Não, eu não sou mais virtuoso. Eu tenho uma preocupação também com a minha aparência, minha estética. Mas como eu falei, tem uma honra a quem eu sou e uma ideia de não me mutilar nesse processo. Não desgastar ainda mais essa identidade que eu levei anos de terapia e de autoconhecimento para poder lidar e aceitar e, não só isso, celebrar, sabe? Celebrar é muito importante. Então, geralmente, quando eu vejo um cara que ele tem muita cirurgia plástica, especialmente nos aplicativos, ou que o cara vai muito pra academia e é muito vidrado nisso, já não é meu tipo de pessoa. Eu tenho uma preocupação muito grande com saúde. E querendo ou não, a saúde acaba sendo expressada no corpo. Tanto a saúde mental quanto física. Uma coisa não tá separada da outra. Então eu vejo caras como esse, interpretando ícones de personagens que são marcantes, e serão marcantes talvez para novas gerações. Liu Kang é um personagem de um videogame, de uma das maiores franquias de videogame do mundo. E esse cara, com esse rosto, com essas cirurgias, vai se tornar um novo ícone do que é normal para homens com as feições mais asiáticas, de como eles devem se tornar, de como eles devem ser, de como eles devem se parecer para serem considerados bonitos ou atraentes. Essa epidemia de cirurgia plástica saiu das mulheres que eram vítimas disso desde o início e agora está caindo para cima dos homens, porque os homens hoje estão vivendo as mesmas inseguranças que as mulheres sempre viveram, graças às redes sociais, graças à tecnologia, à exposição contínua do rosto, do status, e ter que se provar o tempo todo. E em vez de estarem entrando nessa insegurança com soluções melhores e mais firmes, que na minha cabeça é você primeiro desenvolver quem você é aqui dentro e ter uma certa segurança a partir disso, com os seus defeitos ou o que as pessoas considerariam defeitos, porque sim, é um ato de revolução, é um ato de firmeza e de coragem. Em vez de estarem fazendo isso, as pessoas estão cedendo, estão se dobrando. Eu imagino que esse cara não seja feliz com a aparência dele, não acho que ele seja, senão ele não teria feito tudo isso. E eu acho que não vai parar por aí. Se a gente vê nas imagens aqui, especialmente nessa imagem, que é bem diferente do filme, talvez seja por causa do ângulo que deixou o nariz dele mais em pé, ou porque aqui parece que foi logo após uns implantes que ele fez, alguma coisa do tipo. Se as pessoas cederem pra isso, acabou. Se você é o tipo de pessoa que gosta de fazer cirurgia plástica, se você gosta de sentar numa mesa e ser cortado, se você gosta de injetarem coisas no seu rosto, eu dou o maior apoio, até porque você não precisa da minha aprovação, né? Você vê aqui a Ariana Grande, inclusive, meu Deus, é Ozempic, enfim, essa busca por beleza acaba, não é busca por beleza, é a busca por se enquadrar num padrão de beleza que só existe
na nossa cabeça, mas que é reforçado, as pressões para esse padrão são reforçadas pelo lado de fora da sociedade, especialmente para quem vive nas redes sociais. Eu não vivo, então eu não dou a mínima de como eu me pareço para as pessoas, se eu tô careca, se eu não tô careca, se eu tô narigudo, se eu não tô narigudo. Eu só preciso olhar para mim no espelho e ficar satisfeito comigo. E eu acho que isso é um ato de revolução. Muita gente vai ver esse vídeo e vai falar, nossa, é muito fácil para você falar, sendo branco, de olhos verdes, bababá, bababá, bababá. É verdade. Eu tenho uma posição de privilégio muito grande, mas eu acho que só continua sendo, na verdade, hoje uma posição de privilégio, porque poucos ainda estão batendo o pé bem firme contra esse tipo de abuso. Mas a grande verdade é que você paga para ser torturado, para alguém ganhar o dinheiro em cima de você, e geralmente quem está ganhando em cima de você é uma indústria inteira que está centrada ao redor da etnicidade branca ideal, perfeita, que acaba sendo jogada para ser reproduzida em outras etnicidades, e não funciona para todo mundo do mesmo jeito, sabe? Tem situações em que a cirurgia plástica funciona muito bem quando respeita-se a sua herança genética, a sua herança física, estética, mas quando esse não é o caso, o que a gente vê é isso, com boquinha perfeita, com queixo super quadrado. Tem o Lux Maxim hoje em dia, do Clavícula, que é um influenciador norte-americano, eu acho, ou canadense, sei lá. Isso é triste e incômodo, porque o filme, na minha opinião, foi devastado. Não só porque é ruim mesmo, mas porque toda hora eu era lembrado que eu sou mais uma vítima que pagou pra ver um filme só por memória afetiva, quando na verdade o que parece pra mim conforto é sempre o produto que vai gerar receita no bolso de alguém. Além dos vídeos públicos aqui no canal Henrique Conway no YouTube, você pode acompanhar os vídeos privados que eu publico para os assinantes, que são mais livres, mais frequentes e sem anúncios. Acesse o site na descrição ou no comentário fixado e assine.